vai conseguir, Davi. Não vai. Bom dia! Bom dia! Desafio aí, aceito? O desafio? Começou a aula assim, não sei. Se o Matias vai aceitar. Vamos voltar rapidinho naquele assunto que Isaac queria brigar na segunda aula. Vamos voltar nesse assunto, não no paralelo. Que era sobre por que certas equações a gente aceita no coração, que essa define uma coisa recursiva e outra não. E eu gostaria de ter escrito todas essas equações que a gente já viu, mas não deu tempo. Então, estou faltando aqui ainda definir umas. Aqui são as mesmas que a gente tinha visto na outra, duas ou três aulas antes. E aqui foi o G de N igual G de N mais 1. E todas essas são definidas de naturais para naturais. Aqui temos recursão mútua. Estou definindo duas funções imediatamente, simultaneamente, vamos dizer assim. E estou tratando o codomínio aqui, que são os naturais também, para representar apenas dois pontinhos dele, o 0 e 1, para representar a ideia de sim e não. Não é sim. Nesse caso, eu usei o 1 como sim e o 0 como não. Poderia ter sido o contrário, não importa. E aqui tenho essa aqui. E tinha mais umas três funçãozinhas. Uma que eu chamei de K. E uma que eu chamei de D. Ok, vamos lá. Uma que eu chamei de C e uma que eu chamei de D. Ok. Uma observação sobre essas três, que aparentemente foram as mais polêmicas, as mais assim, difíceis de decidir imediatamente, é que elas concordam, tanto no 0 quanto no 1, entre si. O que muda é o terceiro caso, o caso recursivo, que era K aplicado no N sobre 2, se o N é potência de 2. E aqui eu tinha finalmente. Ok. Todo mundo está acordado? Sim. Valeu. Tem pelo menos 3 acordados. Ok. É suficiente. Vamos lá. Então, meu problema, vamos lembrar qual foi a discussão, a última vez que a gente discutiu isso, é que certas pessoas escreveram essas coisas alegando para cada uma delas, cada pessoa que escreveu cada uma dessas coisas, que, olha, eu defini uma função. Eu não escrevi o tipos por motivos assim meio de preguiça, mas eu não vou culpar essas pessoas que escreveram isso. Cada uma escreveu isso mesmo. Aqui, por exemplo, escreveu, olha, a A que estou definindo é de naturais para naturais. A B é a mesma coisa. A E e a O aqui também, as duas têm o mesmo tipo, são de naturais para naturais. Também, tudo isso, ok? E não vou consultar novamente vocês, outra vez vou um pouquinho. Todo mundo aqui aceitou essa?
aceitou essa. Aqui tem alguém que brigou, não lembro. Não, mesmo sendo mútua ou recursão aqui. E aqui? Aqui tinha umas brigas, pelo menos essencialmente. Não sei se alguém que estava brigando naquela aula parou de brigar. Já tem uma coisa. Quem queria brigar aqui? Queria brigar com essa coisinha? Que era a mesma que alguém queria brigar aqui. Está falando, peraí, aqui a H de N, você está definindo em termos do N mais 1. Certo? Então, você não pode chamar num argumento maior que aquele que você recebeu. Agora, esse cara, para se defender, ele vai falar, mas espera aí, você aceitou esse cara. E aqui, nesse caso, ele está chamando a própria P como um argumento maior. E tinha caras que aceitaram isso, não isso. Então, para esses caras que aceitaram isso, não isso, eles precisam achar uma justificativa melhor. Certo? Você não pode prejudicar esse cara assim, falando algo que foi o motivo que você negou esse cara definir a função, se o mesmo motivo está aplicando para esse cara tu aceitou, é injusto, né? Então a ideia seria realmente entender o que está acontecendo aqui. Essas três, se não me engano, ninguém aceitou. Tem alguém que aceitou alguma dessas três? Tu aceitou alguma dessas qual? A briga é aceitar no nível de ela é realmente uma função ou é... Os caras afirmam que definiram funções de naturais para naturais. Todos, esse sim. Talvez você pode pensar em outros tipos, mas está faltando aqui, está na parede, certo? A f de naturais para naturais, a g de naturais, e todos eles começaram assim. Seja f de naturais para naturais a função definida pelas, e escreveram suas equações. Uma consideração recursiva assim, e eles gostariam desse código compilar, obviamente, e a gente brigou com eles, em certos casos e com outros não. Só que é muito ruim quando a gente está brigando e com umas coisas e com outras não, se a gente não estabelecer qual o critério, porque tipo parece estranho, não é bom a gente ter uma intuição boa, mas não é coisa rígida. Não podemos demonstrar algo, ok, essa função é definida porque sei lá, porque consultei aqui a turma e a maioria votou sim, então sei lá, não funciona assim, certo? Precisamos achar o que está acontecendo. E aqui também, essas três, eu não escrevi isso, mas todas essas supostamente são de naturais para naturais. Okay? E aqui tinha briga também, certo? E agora vamos viajar um pouquinho. Não sei se aqui é ensino fundamental isso, ou médio, eu acho que é fundamental. Naqueles velhos tempos que vocês estavam, vocês eram alunos de escola, vou falar assim porque não tenho certeza se era fundamental ou... obrigado. Um exercício padrão, primeiro de matemática, quando você começa a resolver equações, é que você tem uns caras chamados incógnitos que você costuma, por motivos estranhos, denotar por x e y normalmente, e você tem umas equações, por exemplo, você fala, sei lá, 2x mais 3 igual, sei lá, 8, e o objetivo é encontre o x. Resolve essa coisa, certo? Muitas vezes é o primeiro contato que alguém tem com letras em matemática e acha estranho. Faz sentido esse objetivo aqui? E você acaba tendo essa coisa para resolver, onde mesmo se eu não colorir o x, a ideia é que por motivos sociais e culturais você entende que o x é um incógnito e não o 3. E às vezes até tem mais motivos assim, culturais ainda, que você meio separa certas letras para chamar de constantes e certas para ser os incógnitos. Então, forma que se eu perguntar o que resolva essa coisa, não faz sentido matematicamente falando isso, não. Mas se eu falar resolva essa coisa, muitas pessoas iam fazer o quê? Retransformar essa igualdade, vamos dizer, numa outra que tem essa forma, x igual a algo. Assim, meio dando para o A um papel bem diferente do x, porque assim você está tratando o A como um constante, um parâmetro, sei lá, e você fala, quero saber quanto é o x em termos de A, como você ia falar na escola. Agora, para fechar esse assunto, isso é médio ou fundamental mesmo? Fundamental, bem. Ok, você faz isso, blá, blá, você aprende essas regrinhas, você consegue resolver. Você também assuma esses preconceitos de, assim que eu vou ver x, eu vou tratar como incógnito e esse carinha, infelizmente, vou tratar como constante. Por quê? Talvez ele era incógnito e esse era constante, ou talvez os dois são incógnitos. Okay?
E depois de um ano, eu espero, no próximo ano que você aprendeu a fazer isso, você chega a resolver o que são chamados sistemas. Você tem uma coisa dessas, e talvez depois você tenha, sei lá, uma coisa de 5x menos a y, eu já estou colorindo aqui na maneira certa, igual c. E agora você tem um sisteminha aqui, e vocês aprenderam uma maneira de resolver isso. É estranho falar resolver. Como assim resolver? Tecnicamente são umas equações. A gente, para fazer sentido de resolver, precisamos entrar na ideia de eu conseguir identificar quem é o incógnito. E quando alguém fala resolva essa coisa, ele está querendo dizer o que é. Se eu quero traduzir isso como uma proposição, um alvo, vamos dizer assim, qual seria a cara desse alvo? Ok, muito bem. Posso pensar que essa coisa significa o quê? Que, olha, existe XY tais que isso. E se eu trabalhar na maneira que a gente tem trabalhado aqui, que é construtiva e computacional, eu vou falar, minha obrigação, se estou sendo cobrado a existir algo, é o quê? Produzir dois testemunhas. Certo? Então, muitas vezes, você pode considerar que isso, o objetivo é achar um cara que encaixa aqui. Mas, com certeza, tem uns sistemas que vocês já resolverão, onde, agora nunca lembro quais são os termos em português, as possibilidades são várias, não exatamente uma existencial. Você está querendo decidir umas opções, que vocês vão falar para mim quais são. Uma é impossível, eu lembro disso, é chamada assim. E se você escolher essa opção para um sisteminha que alguém falou para você resolver, significa que você está alegando o quê? Que assim, que nenhum x, mas ok, é isso que eu quero saber, que significa não tem resolução? Significa que nenhum x e nenhum y encaixa aqui para satisfazer essas coisas. Ou seja, realmente não existem xy tais que satisfazem todas essas coisas que você tem. Essa é uma conjunção aqui. Faz sentido isso? Ok. Existe uma outra opção aqui, que é... Alguém lembra de falar os nomes aqui, que vocês aprenderam? Esse precisamos... caracterizar melhor, porque vai acabar tendo uns casos lá. Peraí, não era infinito a palavra, era o quê? Como é essa? Indeterminado. Ok, antes disso vamos falar determinado. Existe isso ou não? Não estou falando se existe a palavra no dicionário português. No ensino fundamental, é assim que chama? Determinado sistema ou não? Não? Faz tempo, ok. Vamos supor que talvez alguém vai lembrar. Alguém lembra alguma outra palavra que não era assim? Única resolução. Como é? Eu lembro de única resolução. Ok, isso o que significa? Determinado significa, eu acho, certo? Eu não estou divulgando essa palavra, não gosto dessa palavra, mas enfim. A ideia, a opção 2, seria que existe único XY, tais que fazem isso. Ok? Isso significa que não existe nenhum, não tem XY que fazem isso. Existe a opção que todos os XY satisfazem essa coisa. E existe que uma opção... Todos tais que. sim, todos tais que. Tipo, tem mais que um, mas não são todos. E normalmente, quando é para você escolher isso, você é uma criança resolvendo isso, está sendo cobrado algo mais. Você precisa fazer o que aqui? Descrever ou caracterizar os x, y, blá, blá, legais. O que significa legais? Satisfazem isso. Faz sentido o que eu estou falando? E vocês, espero que sabem resolver esse tipo de coisa. Também, eu imagino que vocês sabem que se eu pagar isso, eu te dar apenas, sei lá, uma equação, eu já tenho dois incógnitos aqui. O que posso inferir nessa maneira que escrevi aqui, que já é linear a forma? Não tem uma única solução. Não é impossível. Não é determinado. Sim, não exatamente inferível a partir do que tem dois, só tem uma equação. Se, por exemplo, se eu tivesse botado essa coisa aqui,
sei lá, x quadrado mais y quadrado igual a zero. Okay? Continua dando apenas uma, estou nos reais, vamos dizer, certo? Ou nos inteiros, na verdade. Eu tenho uma equação só, eu tenho dois incógnitos, mesmo assim, esse sisteminha é o que é? É indeterminado? É determinado, certo? Como? Só uma solução. Qual é? Zero, os dois. Zero os outros dois, ok. Estamos me acompanhando aqui nessa viagem até agora? Ok. No final das contas, eu posso pensar que esse objetivo que tenho aqui é eu procurar uns certos bichinhos num certo mundo e falar, esses são os bichinhos do mundo. Qual o mundo que eu estou procurando os bichinhos para esse exemplo que tenho aqui? Não são. Quero saber qual é o conjunto do meu universo que eu vou falar que, ok, esse é um cara que satisfaz isso. 5, 12, não, peraí, estou falando desse, não. Ok, vamos lá. Eu procuro achar certas coisas, certo? Pode ter nenhuma, pode ter só uma, pode ter umas e tudo mais, ok? Ou pode ter todas. Minha pergunta é qual o mundo onde eu vou considerar, são os candidatos para eu procurar achar, ok, esse é o único, esse cara aqui. Ou seja, que tipo de coisas são as coisas que estou procurando aqui? Duplas. Aqui, 2 duplas, ok? Então, tecnicamente, aqui não é um inteiro que estou procurando, certo? Aqui estou procurando falar o quê? Olha, esse carinha aqui, parece um corujo, é a única resolução dessa coisa aqui. Onde mora esse carinha? No... Tá, ok, essa posição não é... Ok, vamos posição não é, por que não? Mora no E quadrado, sem problema, ok? E inclusive quando é um E quadrado, ou quando tenho uma maneira de representar esse conjuntinho numa maneira visual, e eu quero descrever a resolução, eu acabo também desenhando coisas. Então, se aqui fosse, sei lá, 2x mais 1 igual a 0, desculpa, sei lá, y aqui, tem uma equação assim, continuam os meus cônjuges aqui, esses. Okay. Nesse caso é determinado? Qual o caso aqui que aplica? 1, 2, 3 ou 4? O 4, certo? Tenho quantas resoluções? Infinitas. Cuidado, isso não significa que são todas. Quais coisas não são resoluções aqui? Quantas? Desculpa. Infinitas também, certo? Ok, nesse caso então, quando não são todas que satisfazem isso, eu quero descrever, o objetivo é tentar descrever quais são aquelas que satisfazem isso. E como poderia desenhar isso aqui, então, até? Como uma linha, certo? Por quê? Porque se eu estou aqui no E quadrado, cada pontinho do E quadrado é um membro desse mundo que estou procurando as resoluções. Se tem um pontinho aqui no E quadrado, é apenas 2 componentes. A ideia é que se eu falar que esse cara resolve, encaixa nessa coisa, ele satisfaz essa coisa, significa o quê? Praticamente que o first dele pode ocupar esse espaço e o second dele pode ocupar esse espacinho aqui, ok? Faz tudo o que estou falando sentido? Ok, beleza. Agora, entendemos então que tem 4 casos aqui. Se por acaso o sistema é determinado, eu ganho um direito de utilizar esse sistema para fazer algo. Um segundo, já tem uma briga? Ou não? É uma dúvida. Sim, pode falar. Em relação a caracterizar o x, y, não entendi por que caracterizar. O que significa essa coisa? Significa falar, olha, esse subconjunto do mundo inteiro, que eu vou achar uma maneira legal para descrever, é aqueles que satisfazem. E isso caracteriza realmente no sentido de qualquer coisa que não satisfaz essa condição que eu pensei, eu garanto também que não é uma resolução. Certo? Você poderia escrever aqui, para ficar um pouco mais fácil de desenhar, sei lá, x y quadrado mais y quadrado igual a 1. Essa coisa aqui tem uma infinidade de resoluções, mas não está no caso 3. Bote aqui o 5 é 5 e não satisfaz essa coisa. Mas o que significa caracterizar aqui? Falar, ok, são, olha, esses membrinhos aqui que fazem isso. Quais são esses? Agora você pode acabar
talvez escrevendo a mesma equação, ou você pode achar uma maneira diferente para descrever isso. Quando você aumenta as dimensões também, quando você trabalha com, sei lá, geometria analítica, tem esse tipo também, para você encontrar um plano, uma parte de um plano, sei lá, Ok. Quando você tem essas coisas, praticamente você faz uma coisa parecida aqui. Você fala, ok, essas coisas intersetadas com essas, significa que você adiciona equações aqui, então você quer descrever como parecem o espaço de todas as resoluções. E quando você trabalha no R2, como aqui, esse espaço acabou sendo uma coisa de dimensão 1, é só esse ciclo aqui. Quando você trabalha no R3, pode ser um plano, pode ser uma coisa meio 2, pode ser uma linha também, um pontinho só, certo? Ok. Ou até uma coisa três-dimensional, pode ser que é como é o nome? Esfera, né? A esfera junto com o seu interior, toda essa bola, sei lá, faz isso, e tudo mais. Então, novamente, entendemos que tem 4 casos quando eu vou assim listar umas equações. O que eu quero fazer aqui, que é a coisa que eu estou tentando conectar com as equações recursivas para entender melhor o que está acontecendo. Tomás, sim. Não sei se é uma briga, eu acho que é mais dúvida. Então, a diferença do 2 para o 4, determinado para esse outro, é que no determinado existe basicamente um. Tipo, existe só um. No determinado existe exatamente um que satisfaz essa coisa. Quando eu falo um, cuidado, aqui, esse um significa o quê? Um parzinho, certo? Ok. Nisso significa que existem, certo? Ou seja, não estão no impossível, existem, mas é mais que um e ainda mais costumamos separar isso da resolução que não são todos, certo? Então, se são todos, eu vou falar, ok, todo espaço, beleza. Se eu falar, essas duas você poderia até juntar, se quiser, uma, onde no 3 é o caso trivial, onde a descrição é o que é? Qualquer um. Todos os y satisfazem isso. O espaço todo é o espaço das resoluções. Eu acho, não tenho certeza, dando essa aula aqui, eu acho que eram separados em 4 partes para vocês, quando vocês estudaram isso. Eu não sei, mas vamos separar assim, nesse quadro agora. Não é tão importante. Mas é importante entender que existem realmente essas possibilidades aqui, entender como são diferentes. Faz sentido para todos? Ok. Vamos voltar aqui. O que está acontecendo, eu quero visualizar o que está acontecendo aqui de uma maneira parecida. Só que a coisa que talvez vai ser nova para vocês agora seria que eu quero tratar isso como um sisteminha de equações, da mesma maneira que eu tratei isso como um sisteminha de equações. Mas quem vai ser o incógnito aqui? Não. O incógnito seria o A. Então, olha aqui o que está acontecendo. Eu tenho umas 2 equações escritas. Eu falei que é um incógnito, porque realmente não dava para saber com a influência lá da social de o N e o A. Talvez o N ficou mais vezes incógnito na sociedade do que o A, então a gente escolheu o N. Não, o meu incógnito é o A, ok? E praticamente estou falando que procure achar funções que encaixam aqui. Então agora o espaço que você está procurando achar se tem alguém que encaixa aqui ou não são os reais, ou A não real. O cara falou que tipo de coisa é o A, que tipo de coisa era? Função, ainda mais falou de que tipo de função? De naturais para naturais. Então, qual das 4 coisas que acontece aqui? Precisamos procurar entrar nesse espaço de funções naturais para naturais e testar. Vamos testar o sucessor. Primeiramente, ele tem o tipo certo para ter chances de ser resolução aqui? Tem, por quê? Porque é uma função de naturais para naturais. Agora, tentando o sucessor aqui, eu vou ter o quê? Eu preciso satisfazer 2 coisas. O sucessor de 0 precisa ser o quê? Precisa ser 1, certo? E outra coisa que precisa fazer é o quê? Cuidado, um segundo. Aqui tem uma coisa implícita, certo? Qual a coisa implícita que tem aqui? Para tudo? Tem um pouco mais. Sim, aqui é implícito para todo n maior de 0. Aí, dependendo de como escrever isso, o implícito vai mudar. Aqui seria o que é implícito? Para todo n mesmo. Certo? Faz sentido? Aqui eu preciso, não preciso, mas é subentendido que
que eu tenho isso, porque o caso zero eu já tratei na primeira equação, então esse n aqui vou considerar apenas nos casos maiores que n. Inclusive, essa expressão aqui daria problema se fosse o próprio zero. Guilherme. Ah, não, essa seria a ideia que eu ia falar. Se você não colocasse para todo n maior do que zero, você não daria... Aqui eu daria para ser a de n menos... Não, a de menos 1. A de? Menos 1. Aqui? Onde ali? Tipo, o n sendo menos 1. O Se n... você tivesse para todo n maior que zero. Não, um segundo. Isso não poderia ser porque estão nos naturais, certo? Já falamos que estamos aqui. Todas elas são aqui, ok? Então, menos 1... Não... E isso seria mais um problema, porque se o n fosse zero aqui, eu ia chamar o a no 0 menos 1, que nos naturais não tem o menos, praticamente, certo? Ok. Então, vamos ver o que preciso... Se eu achei um cara, o sucessor, eu estou com chances que ele é uma resolução desse sistema, preciso testar a primeira equação. A primeira deu certo? Deu certo, estou quase lá. Ok, a segunda é o quê? Sucessor de n precisa ser igual a... n, não, calma, n mais 1. Espera aí, um segundo. Essa é a definição de sucessor, certo? Não, mas o que estou fazendo agora é substituir a coisa vermelha com o meu sucessor e depois ver se deu certo ou não. Isso, eu não estou definindo, isso não é uma definição aqui, ok? Eu estou testando minha coisa no lugar do vermelho. Ok? Faz sentido? Ok. Então aqui seria n vezes sucessor de n menos 1. E aqui, como falei, tem um listo para todo n maior de 0. Então, se eu quero que essa segunda linha é satisfeita, na verdade, preciso testar uma infinidade de naturais. Preciso testar para 1, para 2 e tudo mais. Vamos lá, vamos testar essa para 1. Ela acaba sendo o quê? Aí. Eu vou apagar umas coisas. Eu vou apagar essa coisa aqui. Eu vou deixar essas possibilidades que temos aqui, vou apagar isso. E, infelizmente, não quero apagar nada mais. Não tenho muito espaço. Vamos trabalhar com o que temos aqui. Isso, quando n é igual a 1, acaba sendo o quê? Sucessor de 1. Eu vou continuar com isso. Aí. Vamos lá. O sucessor de 1 precisa ser igual a? Sucessor de 0. Vamos ver se é ou não. Essas são coisas que quero verificar, certo? Se elas são verdade, não apenas essa e essa, mas todas essas e essa, eu vou falar aqui uma resolução do meu sistema. Isso é igual a quê? 2. Isso é igual a quê? É 1 vezes 1. Isso é igual a 1. Qual a descoberta grande? Que aquela coisa que eu falei, será que é? Chutando assim, não deu certo. Ok? Vamos chutar a mais uma? Fatorial. Fatorial, alguém falou. Foi Matias. Quem aqui conhece fatorial? Droga. É a única pergunta que fiz na minha vida aqui, onde todas as mãos estavam presentes. Ninguém estava nem dormindo. Eu não levantei minha mão. Então, eu não conheço fatorial. Um segundo. Pode definir para mim? Não, porque é exatamente a definição que estava em cima. Então, um desafio aqui, porque um segundo. Isso seria a mesma maneira de alguém falar aqui no ensino médio, encontre XY que satisfazem esse sistema, e falar, eu sei qual é o XY que satisfaz isso, qual é o parzinho que chama de fatorial. E alguém fala, ok, qual o parzinho que se chama de fatorial? Você vai falar, ok, aquele parzinho que satisfaz o sistema. Percebemos que tem um roubo aqui, certo? Porque eu entendo, vamos ver, se alguém nos deu, por alguma maneira que não sei qual é, o fatorial, e a gente testar o fatorial aqui, ok, com o que conhecemos, a gente vai ver que realmente satisfaz isso. Mas faz sentido cobrar, falar qual é o fatorial, como foi definido. E se você ver qual foi a definição do fatorial, que você tinha era definido assim, certo? Isso, e aqui era fatorial de n, para ser definido, n vezes fatorial de n menos 1. Então, espero que concordamos que, mesmo se a gente entende que, olha, essa realmente é fatorial, a gente entende isso por quê? Porque a gente entendeu essa equação, compilou, aceitamos como uma função,
lembramos que a gente já tem um nome para essa função, fatorial. Se fosse definida a fatorial de outra forma, faria sentido falar essa. E a gente precisaria confirmar, no caso, que é realmente igual, e essa confirmação ia acontecer por indução. Já ia falar, peraí, as pessoas concordaram no zero, já que estão naturais, e para cada K, se elas concordam no K, elas têm a obrigação de concordar no próximo também. Só que aqui temos esse problema. Carlos? Se quer definir fatorial de outra forma, usa fatorial de n mais 1 igual a n vezes fatorial de n. Isso aí. N mais 1 vezes fatorial de n, mas não vai mudar absolutamente nada, né? Porque eu vou perguntar, se você tentar definir essa maneira do fatorial, eu vou perguntar, okay, como você sabe que essas duas equações que você escreveu realmente definem uma função? E você vai falar, é meio óbvio. Mas se é meio óbvio, essa é meio óbvio também. E a gente está tentando ter toda essa briga hoje, né? Para entender por que é meio óbvio aqui. O mais que a gente está indo para cá, está começando a ter uma bagunça aqui. Seria muito ruim a gente assumir que dá para a gente simplesmente usar a definição do que é e o que não é função para tentar especificar isso? Ou é justamente esse o ponto que a gente está tentando achar? Exatamente esse é o ponto que a gente queria descobrir aqui, associar a ideia de escrever um bocado de equações que você pensou com o direito de falar que essas coisas determinaram uma função. Porque se eu quero falar seja a f ou a b definida pelas blá blá blá, acabou, o que me dá realmente o direito de definir algo? Que proposição preciso ter nos meus dados para ter o direito de definir a função que faz aquilo? Ou o objeto que faz aquilo? Não, são proposições em geral, quando eu quero definir um objeto na forma tradicional de matemática. Certo? Qual seria? Como é? Não, ok, você está falando agora sobre especificamente função. Em geral, se eu quero ter o direito de falar, ok, eu defini isso, eu quero dar um nome para isso, uma notação para isso, blá blá, eu preciso ter existência e unicidade. Eu preciso saber que a coisa que estou descrevendo existe, pelo menos uma dessas. E se eu quero dar um nome para falar a função fatorial, eu preciso ter certeza também que é única. Com as coisas que eu falei, eu restringi o espaço que ela poderia mexer, e nesse caso eu determinei realmente uma função, e agora tenho o direito de dar um nome, uma anotação, e falar a função que faz aquilo. Faz sentido até agora? Um segundo, antes de continuar no mundo adulto, vamos voltar um pouco no mundo bebê, que era aqui. E eu queria lembrar, talvez isso não foi destacado no ensino fundamental, mas vamos ver. Esse caso, o 2, o determinado, talvez tenha nome estranho, errado, permite alguém falar, se você já garantiu que teu sistema é uma resolução única, você tem todo o direito, e apenas nesse caso, falar o seguinte, seja xy no r quadrado, ou se você quer dar um outro nome, se é um tzinho no r quadrado, o pontinho determinado ou definido pelas. E escrever depois aquelas equações, já que você garantiu que o sistema tem resolução única, isso significa que você pode usar o próprio sistema para falar seja x a única resolução desse cara, ou seja um xy, o único parzinho, o parzinho xy, a única resolução lá. Mas o que te dá o direito, o que você precisa demonstrar antes para você ter o direito de falar eu defini um pontinho no r quadrado com essa maneira? Existe pelo menos um e é único. Se você tem existência e unicidade, isso te dá o direito de solicitar esse único membro. Você pode solicitar um membro, mesmo se você tem apenas existência, ok? Mas se você quer usar o artigo definido e dar um nome para esse cara, você vai precisar ter unicidade. Ok? Faz sentido essa conversa aqui? Então, peraí, antes disso, vamos voltando um pouco para cá, que aqui, Matias queria falar que é o fatorial, o chute dele, certo? Aqui seria o quê? Fibonacci. Todo mundo aqui já ouviu Fibonacci também, né? Ok. Não, então eu não ouvi Fibonacci. Quais são os Fibonacci? Você ia falar essa coisa, certo? É uma função que satisfaz essas coisas. Então aqui, os incógnitos, novamente, são os bezinhos. Eu gostaria de pensar agora um pouco qual é o espaço aqui que estou procurando de incógnitos. Esse conjuntinho aqui. Sim. E qual é o espaço aqui que eu estou procurando? O mesmo. E vocês estão alegando
pelo pleno fato de que vocês aceitaram isso sem briga e isso sem briga, efetivamente vocês estão alegando que esse sistema, no incógnito B, tem uma resolução única. E esse sistema, no incógnito A, tem uma resolução única. Ok? Faz sentido isso? E que vocês estão alegando aqueles que aceitaram essas duas. Pensem um pouco, vou dar um minuto para pensar. Qual é o espaço de resoluções que acontece aqui? Quero ver mãos. Tem uma mão, quero ver mais mãos e quero esperar pelo menos 40 segundos para pensar. Aqui todo mundo falou, na verdade eu falei, mas todo mundo assim aceitou, que é esse o espaço das possíveis resoluções. Não estou falando que todas as coisas resoluções, certo? Mas é o tipo que a resolução ou as resoluções vão ter que ter aqui. Aqui é o tipo. Aqui é o que acontece mesmo. Isso é mão ou não? Estou confuso. É? Sim. Fale, Caio. O conjunto de 0 e 1 não. Aqui tem muita confusão. Um segundo. Os incógnitos aqui são quem? Naturais. Todo N pertence a naturais. Um segundo. Aqui estou escrevendo equações, certo? E umas coisas são incógnitos, outras se consideram não incógnitos. Cognitos, sei lá. Aqui quais são os cognitos? Eu escrevi 4 equações aqui, ok? E quais são os cognitos nessas equações? O E e o O, certo? Então, essa é a primeira coisa que parece mais com aquele que tem a x e y. Tinha dois incógnitos simultâneos para satisfazer 3, 4, 5, sei lá quantas equações. Aqui eu tenho 4 equações. E quantos incógnitos? 2. Eu falei uma pequena mentira, ok? Quando eu falei tenho 4 equações. Nem aqui tenho 2 equações. Chamamos, abusando um pouco a ideia, essa de equação, mesmo que na verdade aqui tem uma infinidade de equações escondidas. Aqui um para todo. Tá, mas eu vou referir a isso como primeira equação e isso como segunda equação. Ok? Faz sentido para todos? Ok. Vamos lá. Então, eu quero ver. Minha pergunta então é: onde moram os habitantes? Minha procura para achar, minha busca para achar as resoluções, em qual mundo de candidatos? Aqui, eu estava procurando caras aqui. Aqui, estava procurando caras aqui. Tem mais tentativa ou não? Não. Estou segurando o teu próprio mão aqui. O candidato é para dizer quais as equações, certo? Não. O candidato é para saber onde moram as possíveis resoluções. As possíveis resoluções aqui moram nesse mundo. As possíveis resoluções desse sistema aqui, dos vizinhos, dos incógnitos, que são os vermelhos, moram nesse mundo. Aqui, o que seria uma resolução? Moraria em qual mundo? Essa é a pergunta. Guilherme? Dos naturais para duas duplas que tem 2 sets de 0 e 1. Outleft é 0 e 1, outright 0 e 1. Não entendi. Essa coisa que você está escrevendo é um conjunto? O tipo da coisa que você está descrevendo é um conjunto? É de um natural. É um conjunto, então. Para um conjunto de duas duplas. Eu acho que essa. Vamos lá, peraí, vamos lá. Gustavo? Não, são não. N para N para N. De N para N para N seria um. Não, isso teria um type error aqui. Se você botar aqui de N para N para N. Está meio bugado aqui, se você pensar assim. Juliana? N para N, para N para N. Está quase lá. Equival? Faltou o cross, Não faltou, é para substituir, concorda? Ou não? Era outra. Espaço de funções dos naturais Para para naturais. o 0, 1. Um segundo, não, um segundo. Sobre o condomínio aqui, é natural. O cara aqui já falou que as EIO, eu apaguei, estava aqui. As EIO são de naturais para naturais, certo? Então, o que Juliana, que Val corrigiu, melhorou lá na primeira resposta, está certo. Da mesma maneira que quando eu tinha x, y, 2 incógnitos nas minhas equações aqui, não estava procurando no R, mas as resoluções moravam onde? No R cross R. Que é isso costumamos escrever aí quadrado, certo? Então aqui também tenho 2 incógnitos, então
Se eu falar, tem resolução única, significa o quê? Que existe um único parzinho que mora aqui, então. Existe uma única coisa aqui que satisfaz esses sistemas. E se realmente existe uma única coisa aqui que satisfaz tudo isso, eu tenho o direito de falar o quê? Sejam EO, ou poderia, se você quer pensar assim, poderia falar seja, e não sejam, seja o parzinho EO, certo? Aqui, o único parzinho que satisfaz tal que o E satisfaz isso e o satisfaz isso também. Ok? Faz sentido essa... Ok. E agora vamos respirar um pouco, escutar umas brigas. Sim. Não, peraí, porque eu regra dessa. Tem mais? Não. Juliana. Minha pergunta ainda está na primeira, mas também... Qual a primeira? Essa aqui? Essa daí, exato. Você tinha dito que a função do fatorial, na verdade, ela é definida depois que a gente já tem isso. A gente sabe como elas... Quase isso, porque quando alguém falou para mim, eu sei uma resolução e eu quero saber qual é para testar se funciona ou não, eu falei qual é, falou fatorial. Aí, eu não conheço o fatorial. Pode definir para mim para ver se realmente encaixa aqui. E a gente definiu ela só falando que é a única que encaixa aqui. Então, peraí, você está roubando, certo? É como se a criança que tem o dever de produzir um XY que satisfaz algo, falar, sei qual XY, é aquele que satisfaz esse algo que eu quero mostrar que existe. Aí, não. Continua. Então, eu pensei, tipo, talvez tenha aquela ideia da alma, da função, talvez não no lambda, mas, tipo, filosoficamente. Não, peraí. Essas metáforas fazem sentido, mas isso não significa que pode chutar uma metáfora lá para comunicar qualquer coisa. O que você quiser agora? Se você conseguir escrever uma outra maneira, uma função, que não é essa própria que você quer justificar que realmente define algo, de boas, você pode definir isso e pegar a tua definição e ver se realmente satisfaz. E se realmente satisfaz, eu vou falar o que é. Não é impossível, e não sei ainda se é determinado, porque talvez tenha outras que também satisfazem, certo? Então precisamos pensar sobre essas possibilidades ainda. Mas tá ok? Ok. Isaac? Então, só para você entender, quando eu digo seja a função tal definida pela e eu dou a equação, eu tenho que mostrar que essa função ela vai ser unicamente determinada. Praticamente você já está, se você não demonstrar isso, você está deixando meio óbvio, ou meio acordado com o teu leitor, sei lá o que é, que realmente o que você escreveu lá é satisfeito por exatamente uma função. E você quer falar sobre essa função que é a única que satisfaz isso. Então, quando você aceitou isso na aula anterior como coisa legal, é porque no teu coração, sem perceber, você entendeu que essa coisa realmente só uma função satisfaz toda essa coisa aqui, só um A encaixa aqui. E aceitando isso, você fala, tá bom, então eu sei qual função você está definindo. Inclusive, vou dar um nome para ela que está chamado de fatorial. E assim eu defini e dei um nome para essa função. Mas isso é porque, supostamente, você trabalhou aqui para mostrar que só tem uma. Precisamos duas coisas aqui, existência e unicidade. Sim, ainda estamos aqui. Fale. Aí, tipo, a briga seria que a qualquer momento, se eu falar seja f de A para A, definida pela f de A igual a A. Isso mas essa função já é bem definida, a gente conhece, o nome dela é ID. Certo? Eu tenho o direito de ser já ainda essa f, porque eu sei que existe uma única função ali que é determinada daquela forma, que é pego A e manda para o A. Sim, aqui você não tem briga. Por quê? Porque não tem a mesma briga lá? Porque não aparece, todas essas coisas que eu estou fazendo aqui, aparece o azinho, vamos dizer assim, no lado direito também. Certo? Então, se eu escrever f de x igual a 5, ok? Realmente, você pode pensar que eu preciso fazer, sei lá, tem existência, é a função que manda todo mundo para 5, e seria o lambda x.5, do que a Juliana está falando também, e tem uma única que faz isso também, só que nesse caso é imediato, porque o 5, o lado direito que você envolveu, era um objeto que você já sabe qual é. Praticamente você descreveu que todo f de x vai ser o próprio 5. Então, no lado direito não tem algum perigo, como tem em todos esses caras aqui, onde eu estou definindo algo
que está meio reaparecendo na parte direita. O que eu estou tentando definir aqui com todas essas é o A. O A está aparecendo na parte direita também. Então, aqui é que eu preciso saber, peraí, se eu falar seja x igual a 5, x sem f de x, certo? Eu considero que isso é uma definição válida sobre o x. O x realmente entendemos todos qual é. Por quê? Porque o outro lado já é um objeto determinado, é o 5. Aqui, se você escrever seja f de x igual a 2, o lado direito também é um certo objeto, certo? Aqui, você está falando seja f a única que satisfaz blá 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 essa coisa, e essa coisa não é assim tão na cara, tão imediato, que existe única. Mas se eu falar seja f aquela função que satisfaz f de x igual a 5, é imediato que você só tem uma. Faz sentido isso? A gente vai voltar para discutir um pouco mais sobre isso, porque mesmo, não sei se você ficou satisfeito, eu não fiquei muito satisfeito, mas a gente vai discutir isso um pouco mais para frente. Tomás? Então, se ela não é impossível, ela é pelo menos a 4? Peraí, se eu eliminar essa possibilidade aqui, Sim. qualquer uma das três ainda é possível. Cada uma engraçado. Cada uma dessas três é uma possibilidade de ser correta. Mas não é garantido que tipo, não vai existir só uma tupinha XY e... Exatamente. Se eu já eliminei isso, porque todas essas coisas aqui encaixam na coisa que existe um X, um cara que satisfaz isso. Agora, costumamos dar um nome quando ainda mais do existe eu tenho unicidade, e esse é determinado, o sistema, será? Se todos são, não sei apenas que existem, então eu sei que qualquer um deles também serve, é ainda mais forte, não mais forte, mas é diferente o subcaso que tenho aqui, e esse, descrever, também encaixa aqui, existe, só que aqui estou separando a ideia de existe, na verdade qualquer satisfaz, aqui existe, mas não são todos que satisfazem, tem uns, e normalmente eu gostaria de achar uma caracterização, sei lá, são os positivos, sei lá. Então ela é mais fraca que as outras? Não são exatamente comparáveis para falar fraca e outra. Sim, não seria com a questão de fraca é mais forte, no sentido que a gente usa entre proposições, porque nenhuma dessas se implica a outra. Se eu falar que é uma coisa mais fraca ou mais forte, é porque uma implica a outra, certo? Tem uma informação mais forte que essa, por quê? Porque se eu sei essa, eu já posso inferir a outra. Não tem uma comparação aqui. Na maneira que eu separei aqui, nenhuma implica nenhuma, são todas casos separados. Não que dois implica isso. Se você falar, pronto, você poderia falar que todas essas três coisas eu vou chamar de possível, certo? E agora cada uma dessas três é mais forte que apenas falar possível, mas entre elas eu separei em três partes assim. Sim. A minha pergunta tinha um pouco inicialmente a ver com a Juliana, sobre se a gente vai olhar outras implementações da mesma função e dizer que elas são diferentes, mas dito isso... Quer dizer que... Não, peraí, dito isso como assim? Não, vamos lá. A gente não vai olhar a igualdade intencional entre duas funções. Não. Certo. Ok. Então, ao invés disso, eu queria mais saber se a gente só vai conseguir determinar uma função quando a gente tiver um conjunto que é determinado para as equações, ou a gente pode usar alguma dessas outras duas opções para definir uma função também, talvez com outro tipo. Quais são as duas opções que tu falou? A 3 e a 4. Não, essas duas coisas nunca vão ser úteis se eu quero definir algo. Definir algo no sentido de determinar, falar, esse seria o objeto, usar esse artigo definido. Não, então, é porque eu estou pensando, e se a gente quiser definir o conjunto solução, que seria um conjunto do espaço, um subconjunto do espaço, Certo. fazer? Daria, mas daria até aqui. Acabaria sendo vazio. Certo? Então, não é apenas... Nesse caso, você apenas está falando, ok, vou chamar A o conjunto das resoluções, certo? Agora, se o A, o R das resoluções, se o R é o vazio, a gente chama que essa coisa é impossível. Se o R é um singleton, a gente fala que é determinado. Se o R é o próprio espaço das resoluções, seria o caso 3. E se ele, em nenhuma dessas três possibilidades, é essa aqui, certo? Não, desculpa, eu confundi, acho que é 3, 4.
Ok? Agora que acabou, vamos continuar um pouco, depois vou fazer mais um radar aqui. Estamos ok com isso também? Então, uma resolução aqui seria... E aqui, na verdade, a gente tem visto, pelo menos no mês passado, a gente viu outras maneiras de definir o even e o odd. Como seria a maneira que envolve definir o even e o odd de uma maneira diferente que essa? A gente viu pelo menos umas duas. Todas são recursivas, então isso não vai ajudar muito. Mas vamos ver como seria. O even de 0 e 1, sim. Vamos ficar no naturais para naturais, certo? Não seria de 1? Even de 1 é o que é? 0. E o even de n, cuidado, é o que implícito aqui? Exatamente, maior ou igual de 2. Eu não sei porque aqui escrevi maior, eu prefiro ver a partir de qual é, então aqui seria maior ou igual de 1. Aqui era maior ou igual de 0, aqui era o que para maior ou igual de 2. E isso é igual a? Even de n menos 2, sim. Ok? Então aqui temos um cara que definiu uma outra coisa, e por enquanto eu teria só o direito de chamar isso de outro nome, linha, só que ele definiu como? Com a mesma maneira, recursiva. Então, na verdade, o que ele está dizendo aqui é essa coisa. Ele está alegando que esse sisteminha aqui tem uma resolução única. Ok? Resolução única? Sim, se ele fala, seja linha, a função definida pelas e escrever essas coisas, ele está alegando que apenas exatamente uma função satisfaz toda essa coisa aqui. E outra o cara vai falar uma coisa parecida sobre O, e agora temos um teorema para demonstrar sobre os dois caras. Ainda nem sabemos sobre nenhum dos dois se ele conseguiu definir realmente algo, mas a gente poderia talvez falar que olha, eles concordam realmente. Então, esse cara que definiu separadamente é linha e O linha, e esse cara que definiu essa coisa aqui, definiu entre aspas, talvez vamos ter que ver se eles concordam. Vamos passar um pouco por aqui, vou brigar depois, calma aí. Aqui, na verdade não, desde o início eu queria perguntar agora a vocês sobre cada um deles. Esse vai ser o exercício do dia. Se ele não tem como fazer isso, um clique, infelizmente. Decidir qual dos 4 casos é. Para cada um deles. Okay? Então, essa coisa, achar que é o que é. Vamos fazer a primeira. Por enquanto, só chutar, sem demonstrar. Parece, deveria ser determinado. Se não, o fatorial não se enganou. E o Fibonacci também. Ok? O senhor fatorial. Ok. Então, aqui seria. A alegação é que esse sistema é determinado. A alegação é que esse sistema é determinado. E esse. A alegação é. E esse também, que ganhamos hoje. Determinar, parece ser. Todos os outros são as funções de naturais para naturais. O único que era simultâneo, o único que tem 2 incógnitos no mesmo sistema é esse cara aqui. Por isso tem isso. Eu poderia ter escrito esse, espero que todo mundo entenda isso. Eu poderia escrever assim, ok? Isso aqui é S cross ele mesmo, quadrado, ok. Pensem cada um num papelzinho, escrevem rapidinho. Quantas perguntas tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não é para pensar muito, mas assim, o que vocês acham, certo? Vou dar um minuto. A gente deve considerar a abordagem categorista ou conjuntista nisso aí? Religião, no caso. Faz alguma diferença aqui? Não faz nenhuma. Por que faz? É porque essa log 2, ela não retorna necessariamente o natural, né? Não, a log 2 que eu estou chamando é de naturais para naturais. A minha log 2 é de naturais para naturais, por que não? Tá bom, então. Olha, eu entendo a briga. Você pode considerar essa como se fosse de naturais para naturais mesmo, no sentido de, se ela receber isso, ela tem a obrigação de retornar a coisa certa. E se ela receber outra coisa, ela pode retornar um 42. Não vai fazer diferença nenhuma, porque eu só estou chamando ela para esse caso aqui. Faz sentido? Okay. Então, entendo a tua briga, você pode considerar que log 2 é uma das várias que comporta da maneira certa para esses casos, e nos outros casos, não importa. Para responder? Não,
dúvida barra briga Ah, na parte de Fibonacci, que acho que foi no FMC1 que eu fiquei curioso e fui atrás da equação. tá, deixa eu falar, eu entendi o que você vai falar. Mas para isso a gente ia precisar demonstrar que a coisa que você viu é realmente igual a essa função definida por isso. Então a gente ia precisar o quê? Demonstrar novamente que essa coisa define realmente como função. Certo. O que o Guilherme está fazendo é uma outra caracterização, outra definição da Fibonacci, isso que você está falando? Que não envolve recursão. Isso. Certo. E você vai sair do mundinho que a gente está. Exatamente essa Foi- é a pergunta. Porque, teoricamente falando, se você pega o natural, vai retornar natural. Mas dentro... Você vai precisar sair, certo? Certo. Isso não é exatamente o problema se você fazer os certos typecastings, mas o grande problema que temos aqui você não vai evitar, porque você vai precisar demonstrar que essa, no final das contas, na verdade, se você conseguir definir dessa maneira, você vai garantir a existência e a faltar ainda a unicidade. Mas você precisa pegar essa coisa e mostrar que ela satisfaz essas três coisas, certo? E isso não seria uma coisa tão leve. Não que é difícil, mas... Essa ideia não ajuda no objetivo que temos aqui, certo? É válido, mas não ajuda nesse objetivo que temos aqui mesmo. Temos escrito os nossos palpites, posso consultar? Então, essa aqui, quem acha determinada? Quem, na verdade, não acha determinada? Quem acha que a resposta aqui não é 2? Qualquer uma das outras. 1, 3, 4. Ok, então todos concordamos aqui que essa é determinada. Ok, gostei. Ou seja, concordamos que essa coisa aqui determina uma única... Qual é a única incógnita aqui? O pé. A única coisa vermelha aqui é o pé. Ok, certo. E vocês acham que exatamente um pé nesse mundo aqui satisfaz isso? Ok? Vamos lá? Todo mundo fala 3. Qual é 3? Todos, ok. Então, não apenas que não única, não apenas que tem mais que uma, você está alegando que qualquer f, aqui o incógnito é f, certo? Satisfaz isso. Alguém tem alguma briga com isso, com essa ideia? Isso é o todos. Será que o nome disso era arbitrário ou não? Estou tentando lembrar qual a palavra usada aqui. Ninguém lembra não mesmo, né? Ok, tá. Indeterminado mesmo, assim. Acho que também. Indeterminado? Eu acho que é, não tenho certeza. Então, porque para mim indeterminado deveria incluir as três coisas, certo? Então, mas talvez foi assim cadastrada a palavra indeterminado para significar isso, e isso seria outra palavra? Tá, vamos esquecer, é curiosidade minha. Aqui então são todas, vocês alegam. Aqui, que o incógnito é o G. E aqui que eu encontro o H. Essas são as coisas mais importantes que quero ver. Quais seriam aqui? Quais funções satisfazem isso? Uma? Não. O caso 1 é impossível. Ou seja, está alegando que nenhuma função satisfaz isso. Ok, quem discorda? A gente está considerando só funções totais, né? Nada daquelas coisas de ordem. Tua pergunta é tão boa nesse momento que eu vou ignorar. Ok? Não, isso não estou brincando. Ok. Vamos fechar esse assunto e vamos voltar para falar nisso. Então, aqui tem o G0, precisa ser 1. Então, eu já sei qual a resposta da minha função sobre o 0, ela não tem coisa. Qualquer outra, a partir de 1, aqui tem para todo n a partir de 1, certo? Precisa satisfazer essa equação. E por que a ideia seria que nenhuma aqui é impossível? Alguma evidência assim concreta? Qual a possibilidade, Equival? Você nunca vai conseguir alcançar o caso base. Caso base? Como assim? É uma função que no 0 retorna 1? É tão difícil isso? Mas você nunca vai conseguir, depois que você aplicar em outra coisa que não seja 0, você nunca vai conseguir concluir, chegar no resultado final, vai sempre... Mas olha, aqui é a partir do 1, né?
Então, G de 1 é... Então, peraí, você tem briga com isso ou com isso? Porque você falou da base, eu entendi que você está falando briga. não, eu tô falando que a partir de qualquer caso que você aplicar em maior ou igual a 1, ele nunca vai chegar num objeto canônico, por exemplo. Ele sempre vai continuar aumentando, eu acho. Eu entendo, porque eu estou pensando assim, é a maneira normal para pensar computacionalmente falando. Mas aqui, se você pensar que é apenas um objetinho, o GDN, no final das contas, que tipo de coisa é? Ele mesmo. Que tipo de coisa é? O objeto de M, O GDN, que tipo de coisa é? Natural, certo? Então, como posso argumentar que essa coisa aqui é impossível? Ou mais? Não era a minha resposta para isso. Ah. Peraí, segura a tua ideia. Minha pergunta é como que posso garantir que essa coisa aqui é impossível mesmo? Juliana? É porque está dizendo que o natural é igual ao sucessor dele. Eu tenho um natural igual, ele mesmo mais um natural igual ao sucessor dele, e isso não tem como conseguir os naturais. Espero que isso é conhecido desde, pelo menos, semestre passado. Então, essa coisa, para qualquer n que você vai escolher, é garantido. Quem está dizendo que o G de n é natural? O tipo de? G. De G, certo? Então, se a gente é para acreditar no tipo de G, que essa coisa deveria ser natural, aqui temos uma possibilidade, então essa coisa aqui é impossível. E considero argumentado isso. Vamos voltar naquela coisa legal que o Matheus falou depois. Peraí, tem alguém que discorda com esse impossível aqui ou não? Não, ok. Quero ver aqui. Tem mãos lá. Vamos lá. Quem acha impossível? Só um. Ok. Quem acha... Ok, ninguém acha determinado, imagino. Certo? Determinado. Ok, beleza. Quem acha que são todas essas funções? Ok. Então, dos vários que se levantaram a mão, pelo processo de eliminação, n-1 acham que é o 4, certo? Que é mais que uma, e talvez a gente consiga descrever de uma maneira legal quais são exatamente aquelas Hs que fazem isso. Quem queria dar uma caracterização dessas? Ian? As constantes. As funções constantes. Ian está alegando que tem funções, escolha uma constante. Manda todo mundo zero. No zero, ok. Ele está alegando que a zero, que eu vou escrever assim, a zero de n satisfaz isso. Para cada n, certo? E quando é isso? Zero. E quando é isso? Zero. Então ele tem razão. Ele achou uma resolução. Ainda mais ele está falando, olha, não é apenas essa. São todas as constantes. E se ele realmente está perguntando na minha pergunta, que foi como podemos caracterizar ou descrever as resoluções, ele tem duas obrigações. Quais são? Constante implica nisso, Aham. isso implica constante. Exatamente. Precisamos verificar que qualquer constante vai fazer isso. Então vamos pegar uma constante. O que seria uma constante aqui? Vai ser a KB, certo? Vamos usar essa... Ou para quem lembra e entendeu essa parte legal, seria a const B aplicada no N. Não vai fazer muita diferença. Vou usar assim só para fazer uma conexão com aquele assunto. Quanto é a parte esquerda? Onde são as simplistas parentes aqui? Sim, e eu costumo usar isso azul. Infelizmente eu fiz isso mais que 2 vezes, agora sinto a obrigação de sempre usar azul. Ok? Isso é o que então? B. E isso é? B. Então, se são constantes, com certeza satisfazem isso. Será que se isso é satisfeito, também são constantes? Eu deixo vocês pensar. Isso não é importante para a nossa conversa. Vamos deixar algo para o Zuli. Rápido. Aqui. Só chutar assim para ver. Como é? Determinado? Esse? Determinado, também acho. Aqui parece que não tem briga. Aqui? Determinado. Como é? Eu acho que é determinado. Mas eu... Determinado também, um chute. Aqui? Não, Como é? Descubra. Não, determinado. Não.
Não? Nenhuma, não dá para saber. Determinado. Ainda não foi demonstrado. Ainda não foi. Certo, ok. Ok, uns de vocês reconheceram aqui escondido um problema aberto. Problema aberto não significa impossível, certo? Nem significa que não sabemos qual é a resposta mesmo. Porque não possuímos uma demonstração. Essa tem a ver com a conjectura de Collins. Isso também não tem a ver com o nosso assunto. Isso aqui é escondido um exercício bom, que envolve pouco conhecimento de FMC1, defender isso. Por que é determinado? Aqui vamos precisar pensar em alguma coisinha legal sobre a teoria dos números. Esse é bem mais simples. Se alguém achar uma resposta boa, é bom compartilhar com o mundo. Ok? Ok. Tá, agora umas brigas antes de continuar com o assunto. Esse assunto talvez vai ocupar toda a aula. Vamos ver como estamos de tempo. Tá, ok, beleza. Brigas, agora vou inverter a ordem. Sim. Dá pra gente dizer que a gente consegue definir uma função quando a gente joga algumas equações que convergem? O que significa converge aqui? O que eu estou pensando? Não divergem, é o que estava lá na aula passada. Um segundo. Então você está... Peraí. Vamos falar um pouco hoje ainda sobre funções parciais, mas por enquanto não estamos nesse assunto e vamos ter essa briga daqui a pouco. Sobre o que a gente já fez aqui, alguma dúvida? O que mudaria aqui, eu deveria ter feito isso aqui. Um segundo. O que mudaria aqui se eu tivesse uma função L de 0 igual 1 e L de n igual L de n mais 1. É impossível, não? É mesmo? Esse n implica que o que é? A partir de qual n? Desculpa, eu falei L era para ser n para todo n maior ou igual de 1, ok? O que eu tenho aqui? Acho que é 4. Não, Determinada? É determinada mesmo? Não, é 4 de novo. Continua sendo 4. Um segundo. O que muda se botar aqui menos 1? Aí a constante que retorna 1. É determinado. Qual função é a única que satisfaz isso? A constante de 1. A constante é 1, certo? Se mudar isso para n mais 1, Continua sendo possível de descrever, eu acho. É 4. Tem um conjunto que caracteriza. Ok. E o que seria se botar aqui mais 2 e apagar isso? Dá para ver que dá para brincar bastante com isso. E a pergunta é isso só. Quais funções são essas aqui? Alguém consegue visualizar? Pode ser. É determinado ou não? Não, é descritivo. Podemos descrever, talvez. E quais seriam as funções? Seriam todas as funções constantes para valores pares E para ímpares? e para ímpares implicitamente, tipo, é constante dupla, vamos dizer assim. Tá, vamos sem inventar algo, certo, ok. São as funções onde restritas nos pares só pegar um valor, restritas nos ímpares só pegar um valor, ok? E blá, 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 ok. Vocês entenderam todo esse ponto filosófico sobre o que significa procurar resoluções onde os incógnitos são as funções. Eu tinha prometido que a gente ia ter toda essa conversa para entender melhor como funcionam as definições recursivas em 3 partes. Essa foi a segunda parte. Ainda na segunda parte, conseguimos demonstrar algo ainda. Não conseguimos demonstrar a existência. Ainda não. Então, essa coisa ainda não podemos garantir o determinado. A gente vai trabalhar para fazer isso. E a maneira que a gente vai conseguir isso depende das fundações que a gente trabalha. A gente vai ver pouco de fundações de teoria dos conjuntos e a gente vai trabalhar lá para falar, ok, essa coisa existe. Mas, desde agora, podemos demonstrar que não tem mais que uma. Então, assim vai sobrar ainda a possibilidade de não ter nenhuma, que vamos eliminar na terceira parte.
como poderíamos demonstrar que a unicidade das funções que satisfazem isso? Qual seria o meu alvo aqui? Eu vou apagar essa parte aqui. Um segundo. Antes de apagar essas partes aqui, alguém quer discutir algo que precisaria apontar para essas? Não. Ok, então vou já apagar essas para deixar pouco espaço aqui. Então, vamos lá. A pergunta é, demonstrem, a tarefa na verdade é, demonstrem a unicidade das funções A que satisfazem essa coisa aqui. Vou fazer isso logo. Vou dar uns poucos minutos. Qual o meu alvo, literalmente assim, aqui? Vamos dar os nomes para essas coisas. Essa seria a 1, ok? E essa seria a 2. Então, quer demonstrar o quê? Para tudo, F e G. Ok. Only. Naturais e naturais. Obedece a 1, 2. E G obedece a 1, 2. Muito bem. Só que entendemos que esse é o meu alvo aqui. Então, como vou começar aqui? Sejam F e G duas funções naturais e naturais. F, sim, vou botar a G também junta. F e G, de naturais para naturais. Tais que é. Primeiramente, F de 0 é igual a 1 e a G de 0 é igual a 1. E segundamente, para todo N maior de 1, o que eu tenho? Que N vezes F. Não. F de N é igual a N vezes F de N menos 1. E também G para todo N maior ou igual a de 1. G de N é igual a blá blá. E espero que, pelo menos intuitivamente, para quem vai brigar aqui com as parênteses, aqui não tem espaço, ok? Cuidado com isso. Porque estou misturando um pouco as notações. Aqui acabei de escrever assim. No coração, o que eu quero dizer aqui é que essas coisas que tanto F quanto G são obrigadas a satisfazer a partir do contexto que eu tenho, não deixam liberdade nem na F nem na G para conseguir mexer e falar, tenho liberdade de ir para cá e você tem liberdade, você vai para lá, então vou ter diferente F e G. O que eu quero demonstrar aqui realmente é que essas são tão restritas, essas restrições, elas são tão apertadas, que se tem, eu não sei se tem, mas supondo que tem duas que satisfazem essas coisas, eu consigo inferir que são iguais. Ok, o tempo acabou aqui para tentar isso. Qual a ideia? Como eu para indução, ok? Ok, se eu fizer aqui assim, por indução, qual seria a minha base? O que eu quero demonstrar? Por indução, eu vou demonstrar que para todo N, os naturais, F de N igual a G de N. Então, minha base, eu vou apagar aqui umas coisinhas. Vou fazer essa primeira. E vocês vão ver que essa coisa vai ser super tranquila. Vamos ver. Base. Qual é a minha base? Qual é a minha base? F de 0 igual a G de 0. Essa é a minha base. O alvo da minha base é isso.
Como vou demonstrar isso? Temos f de 0 igual Ou calculamos até, não sei, ok? O f de 0 é igual a 1, que é igual a g de 0, acabou. Okay? Por que ele é 1? O que eu estou usando aqui? a aplicação da a do 0. A escolha da f, qual parte, tecnicamente, é o 1 sobre a f, certo? E aqui estou usando o que é? 1 sobre a g. Aqui é 1 da f, aqui é 1 da g, ok? Acabou a base. Passo indutivo. Vamos lembrar um pouco, porque ainda não caiu uma indução forte, uma indução assim, de verdade nas provas, e ainda não dei aquele sermão. Vamos ver qual é o meu passo indutivo aqui, vamos lembrar? K. Aham. O que acontece? Se f de k igual a g de k, Se o quê? f de k igual a g de k. Então, f de k mais 1 igual a g de k mais 1. ok. Ok. Como vou começar então assim? Que foi a demonstração da base. Como vou demonstrar isso? Chega cá, muito bem. Aqui não seria tão legal, na verdade, porque aquele papo de tão legal era quando tinha mais um para todo aqui, certo? Mas esse cara é legal. Seja cá legal? O que significa legal? Tá o quê? Igual G de K. Essa coisa, qual é o nome dela? Essa é a hipótese indutiva. Okay? Que nem preciso dar esse nome, se eu falar hipótese indutiva já é conhecido que é essa. E por isso aqui, eu briguei com alguém no exemplo, porque a gente tinha falado pela escolha de K. Quando a gente está fazendo indução mesmo, é meio estranho falar pela escolha de K. É tão conhecido esse nome, hipótese indutiva, que se você falar pela escolha de K, você vai confundir o cara pensando, então não foi a coisa indutiva? Não, peraí, foi. Então, aí. Vamos lá. Seja K, então, tal que lá? Calculamos. Qual o cálculo aqui? F de K mais 1 é igual a quê? K mais f de k. Não é mais, é vezes, né? Vezes. Não, aqui é K mais 1. Vezes. Vou escrever assim. Vezes F de K. Ok? E isso é igual a. K mais 1 vezes g de k. Vezes G de K. É isso igual a. Vamos justificar todas as coisas que escrevi numa linha mesmo que cada uma precisa da sua justificativa. De onde eu tirei isso? Escolha de f. Seria o 2 especificamente da F, certo? Isso é o que é? A hipótese indutiva? Isso é o que é? Ok. Espero que dá para ver que nada essencial vai mudar nas outras que eu quero demonstrar. Então, mas precisamos entender isso, precisamos entender que já conseguimos pelo menos a unicidade. Existe uma pequena briga, porque isso não foi discutido nunca, talvez não vai, infelizmente, ainda em FC2. Quem nos deu a indução e... Tipo, por que eu tenho o direito de fazer a indução aqui, tão gratuitamente, e não teria o mesmo direito de falar, então, quero recursão? Ok, podemos considerar os dois como princípios e podemos, na verdade, dependendo das fundações que a gente vai trabalhar, podemos falar, ok, a partir do princípio da indução, eu vou demonstrar que eu consigo ter recursão, ou vice-versa também, se você me dar recursão, eu consigo inferir o princípio da indução como maneira de demonstrar coisas. A gente vai falar sobre isso mais quando chegar na terceira parte dessa coisa. Eu acho que eu consigo fechar esse assunto agora, pelo menos falando de funções totais. Faz sentido essa discussão toda? Uma ideia seria já dar um pequeno teaser sobre o que Matias perguntou. O Matias falou, peraí, estamos falando de totais ou permitimos parciais também? Se é para acreditar no que os caras falaram aqui, eu tenho a obrigação de procurar resoluções aqui. E nesse caso a resposta boba seria não. São totais, procurem os totais.
O que a gente vai descobrir é que, na verdade, temos uma maneira muito legal sair temporariamente desse mundo das totais, viajar no mundo mais legal, que tem mais coisas, que são parciais, e talvez, seguindo uns caminhos lá, a gente encontrar umas parciais que, por acaso, são totais. E falar, ok, aqui encontrei essa resolução. A gente vai fazer essa coisa na terceira parte. Mas faz sentido essa preocupação aqui, porque se eu falar, ok, tem alguma resolução aqui, sei lá, qual era essa aqui, por exemplo, nas parciais, será que tem alguma parcial função que satisfaz isso? Qual seria? Uma função de vetoriais naturais, só que ela para qualquer n diferente de zero, ela diverge. E para o zero? E para o zero ela retorna 1. Ok. Então, Matias achou uma resolução aqui, nas parciais, que satisfaz isso. Satisfaz essas duas. Ainda seria a pergunta, é a única ou será que tem outras parciais também? E ainda seria a pergunta de, ok, você pode usar isso para achar uma total? Não, descobrimos que aqui não dá. Mas seria legal se a gente tivesse uma maneira, guiada até, de falar que, olha, como tem para os sistemas de resolução, não exatamente a mesma coisa, mas às vezes a gente tem como achar uma resolução iterando um algoritminho de resolução de Gauss, por exemplo, para resolver o sistema, ou para achar um certo pontinho, não sei se vocês já viram a aproximação de Newton em alguma disciplina. Você começa com uma coisa que não exatamente, o padrão, exemplo, é o raiz de 2. Você começa chutando uma resolução de onde que tem uma pessoa que viu isso. Você fala, não foi muito legal a aproximação, vou iterar esse processo, vou iterar. Cada vez você fica mais perto. Mais perto no sentido de distância que você tem nos reais, certo? Tem uma métrica lá. Em algum lugar você deve ter visto isso. Eu na escola aqui. E a ideia seria legal se eu tivesse um processo assim, tão simples, algorítmico, que falava que me dá uma coisa que não é resolução, mas se aproxima em um certo sentido. Como faz naquele método de Newton? Quem viu essa coisa? Mais que uma pessoa imagina. Ok, beleza, suficiente. Ok. Então a ideia é que você começa com uma coisa que não é resolução, certo? E você faz o que fala, ok, vou melhorar essa coisa, melhorar. E talvez você nunca vai chegar numa resolução, ou talvez você vai chegar numa resolução. Mas de qualquer forma você tem uma maneira de aproximar uma resolução que você quer. E dependendo de quão perto você quer aproximar essa coisa, você vai precisar talvez mais passos nessa coisa. Então, se o desafio é aproximar nessa maneira epsilon perto, tão perto, você fala, ok, vou fazer esse processo 500 vezes. A partir disso, cada aproximação vai ficar melhor ou não, mas eu já estou entre a bolinha da distância que eu queria, do erro que é permitido, então vou parar aqui. Mas queremos fazer essa coisa para definir mesmo, e achar realmente uma funçãozinha, a gente vai fazer isso na parte 3. O teaser da parte 3 acaba aqui. É sobre... Rapidinho, a gente consegue associar aquele método de definição top-down e bottom-up, alguma coisa assim? Ok, a pergunta é muito vaga. Poderia ser não a resposta é sim, mas ok, podemos ter algo a ver com essa coisa também, sim, ok, pode ter. Okay. Algo mais aqui? Ok, então vou apagar tudo isso e vamos voltar nessa parte depois. Tem mais umas funções de graça, que eu acho que é as últimas que vou discutir. Ainda não, obviamente, não estou convencido que vocês entenderam esse papo da soma e o que significaria trabalhar com especificação e tudo mais lá. A gente vai precisar discutir isso. E isso vai ser a fronteira, na verdade, entre o CFR1 e o CFR2. Por enquanto, umas coisas bem simples que queria definir. É a função característica, que eu tenho essa cada vez que eu estou eu tenho essa situação aqui, eu tenho A, que está contido, ou tenho C, que está contido num conjunto A. Então, os dois são conjuntos. E eu quero ter uma função que eu vou chamar de característica do conjunto C. E, na verdade, essa vai ser uma função que eu vou ter para cá, que é subconjunto de A. E o tipo dela vai ser de onde para onde? De quê? Não vai ser de C. Cuidado, esse é um erro comum. Vai ser de A para onde?
Eu preciso aqui um conjuntinho que tem dois valores, que não importa quais são. Costumamos usar o 0 e 1 mesmo. Você pode usar os booleanos, sei lá o que. Se você usar os booleanos, você tem nomes true e false. Você não vai ter o problema de escolher como você vai definir essa função. Qual seria a definição dela? A característica do C dentro do A, aplicada em qualquer azinho, é igual a... Agora eu vou pegar casos. Caso que o azinho está dentro do conjunto que eu estou caracterizando aqui, com a característica dele, eu vou retornar o carinha feliz. No caso contrário, eu vou retornar o carinha triste. Okay? Então, se eu estou trabalhando dentro com os booleanos aqui, em vez desse conjunto, obviamente vou botar true aqui e false aqui. Infelizmente, não existe nenhum acordo sobre o que acontece se eu trabalho no 0 e 1. E também, infelizmente, a maioria das características que vocês vão ver na vida, elas trabalham com 0 e 1. Aí você precisa procurar um pouco para ver se o cara que está escrevendo essa coisa, ele considera o 0 como dentro ou como fora. Isso não é um padrão. Okay? Não existe nenhum acordo, existem vários... como é? Não acordos. Como é? Existem suficiente livros e textos e autores que usam um e suficiente do outro para não falar que alguém ganhou essa briga. Em programação acontece a mesma coisa. Quando estamos trabalhando com coisas tão assim pobres que não têm booleanos de verdade e abusam outros tipos para fingir que são booleanos, tipo abusam o 0 e 1 para ser tratados como booleanos, acabamos com umas partes tratar o 0 como deu certo e true e tudo mais. E o 1 seria uma coisa que deu errado, falso. Isso acontece, por exemplo, no shell do Unix, certo? O shell do Unix, quando faz return algo, vocês aprenderam no ITP, imagino. ITP não é aquilo que tem o C? Certo. Aí você termina, deu certo a função, mesmo se ela não precisa retornar nada, mentira. Você termina a função que deu certo como? Return 0. Aí não sei se isso é enfatizado aqui ou não, eu acho que não, pelas surpresas que eu percebo algumas vezes que lecionam isso. Você está retornando 0 para quem? Para o shell, certo? Para falar, olha, o valor da coisa que você queria que eu calcule foi 0. Então, o que significa esse 0, então? Fica true, deu certo nesse caso, certo? Agora, se você vai para outra linguagem, você vai perceber que trata o 0 como se fosse false, quando é obrigado a dar significar uma semântica de verdade ou falsa no 0, ela vai dar outra coisa. Então, cuidado com essa parte. Então, podemos usar aqui uma coisa dessas. Eu não vou assim, enfatizar uma coisa das outras, mas é importante entender que temos essa função, é característica. O nome que eu dei para ela aqui não é tão bom porque eu escondi o A. Poderia decorar isso, escrever assim, ou poderia falar que essa característica do C como subconjunto de A. E aqui tem toda a informação de qual o domínio e o codomínio dela. Um segundo, aparecem muitos truquinhos com a característica, você acaba talvez eliminando, usando essa coisa para eliminar a necessidade de usar casos. Não é necessariamente tão mais legível, então não quero defender esse uso, mas assim, só para dar um exemplo, se você definiu a f de x por casos, então o caso que é o x a par, vamos lá, chama a u de x, caso contrário, chame a v de x. Okay? Aí, como você poderia escrever isso como uma característica? Alguém tem alguma ideia? Característica? Sim, eu quero definir a f de x sem usar o branch aqui. É uma bobagem só, mas aparece tanto que eu acho que é bom destacar esse uso da característica. Eu quero falar que é tanto vezes a característica do 2E no x, mais tanto vezes a característica do 2E mais 1, sim, para lembrar um pouco as coclasses, fazer uma conexão pequena com os grupos. Então, o que seria aqui? Vamos dizer que eu peguei assim, para esse uso, eu preciso saber como foi definida mesmo. E agora vamos dizer que foi definida, vou trocar esses dois. 1 e 0. 1 significa estar dentro, o 0 significa estar fora. Isaac? Como é? Aqui seria u de x, vamos ver u de x. Então, isso seria o u de x
multiplicado por a característica do 2e, então isso vai acabar sendo o quê? 1 se o x, não necessariamente, 1 se o x é par, e nesse caso, esse ia acabar sendo o quê? 0, então aqui teria o v de x. E caso contrário, então no final das contas isso ia acabar sendo o quê? O de x, que é exatamente o que eu queria, certo? E caso que era par, essas duas coisas vão ser invertidas, então isso ia acabar sendo v de x, que é exatamente o que eu quero. Essa coisa aparece brutalmente muitas vezes contra essa coisa e acho que não faz sentido nenhum preferir isso do que isso. Muito mais claro ver isso. Inclusive isso, você precisa sempre ficar lá para saber qual é a característica, está retornando 0 e 1. É bom perceber que as características de certos, por exemplo, do complemento do seno A, eu posso escrever qual seria em termos da outra característica, se eu usar o 0 e 1 aqui. Então aqui se eu pegar o complemento de C, que eu vou denotar temporariamente assim, como um subconjunto de A, ela vai de onde para onde? De A, vamos dizer, para o 0, 1. Para enfatizar esses abusos aqui. Como posso definir ela em termos da outra? A característica, então, do C complementado como subconjunto do A, aplicada num Azinho, seria, sim, fale? Seria 1 menos a característica de quem? Do C como subconjunto de A. No A. Aplicado no A. Ok? Agora sim, exercício para voltar a apreciar os 100 pontos. Eu se quero apagar esse ponto, como poderia fazer? A aplicação de quem? Não. Eu quero escrever isso, certo? A característica do complemento de C como subconjunto de A é igual a algo. E aqui quero... Será que é? Definir uma função de negação que onde usa Muito bem. usa Isso acabaria sendo o que é? not composto com ok. Multiplicar por menos 1. Espera aí, seria a característica do C subconjuntado com o subconjunto do A. Isso deveria ser notado. Aqui uma composição. E falta falar qual é essa not. Qual é essa not mesmo? not de 0 é 1, not de 1 é 0. Certo. E uma coisa boa que tem se eu escrever assim é que, na verdade, eu não fiquei preso aqui. Isso serve até para esses carinhas aqui. É só definir a not da maneira certa. O not da felicidade é a tristeza. E o not da tristeza é a felicidade. E agora essa coisa serve até para essa coisinha, certo? Assim, só para enfatizar um pouco mais os buracos também, eu poderia, se eu estou aqui, se eu quero ficar fiel nisso, escrever que isso seria o 1 menos de composto com isso. Ficou complicado demais isso ou não? Não? Então, o processo de pegar isso é o quê? Aplica o 1 menos aumento na característica de outra coisa, ok? Sim, sobre característica não tenho algo mais para falar. Faz sentido procurar descrever essas coisas para outras também, se quiserem praticar, mas não é uma coisa tão assim interessante. Por exemplo, ver a característica da interseção em termos das outras características, será que eu consigo descrever? Ou a característica da união, sei lá, esse tipo de coisas. Ou das diferenças simétricas. Que bom. Ali na composição, devia inverter, né? Como é? O 1 menos devia estar lá no lado direito. 1 menos de coisa. Tá certo, não tá? Estou falando que invertei o quê? Não entendi. Lá na composição do que funcionar. Aqui. Esse. Deveria inverter o quê mesmo? Ele está aplicando a característica. Eu estou meio bugado ainda, né? Um segundo. Essa coisinha aqui é uma função, certo? Aqui o argumento, o buraco dela. Tá. Ela vai de onde para onde? De, vamos dizer, naturais para naturais. Ou de 0 a 1 para 0 a 1, enfim, de naturais para naturais. 1 menos, não de naturais, vamos dizer de inteiros para inteiros, para não ter confusões. Ok?
E agora estou falando que essa é qual função? É essa aplicada em qualquer coisa que ela vai retornar. Então você vai chamar essa coisa, primeiro, vai retornar uma coisinha, vai acabar o retorno dela o quê? Ou 0, 1. Você vai fazer um menos naquela coisa que recebeu. Efetivamente, essa vai ser o flipamento. Vai swapar o 0 para 1 e o 1 para 0. Porque se eu aplicar ela no 1, essa coisa aqui aplicada no 1 é o quê? É 1 menos 1, que é 0. E essa função aqui, aplicada no 0, é o quê? 1 menos 0 e é 1. Então, para 1 ela retornou 0, para 0 retornou 1. Seria uma implementação do Node. Não quero falar, seria a implementação do Node, se estou falando um Node temporário sobre os valores que eu vou usar aqui como booleãozinhos, certo? Nesse caso, sim. É um Node meio entre aspas. Esse é um Node aqui um pouco entre aspas. Porque a gente já definiu um Node para os verdadeiros booleanos, isso aconteceu semestre passado, mas, enfim. Sim, Juliana. Professor, mas ali não é uma composição, então? Essa? Aham. Claro que é uma composição. Tem uma bolinha aqui, olha aqui. Mas se é tal com, por exemplo, vai... Não consigo visualizar isso. Espera aí, para ser composição precisa ter funções componíveis. O que significa componíveis? O codomínio da primeira é igual ao domínio, certo? Qual o domínio dessa? O codomínio dessa? Um segundo. Para escrever fog, o que eu necessito ter? Para falar que essa, vou escrever gof na verdade, para falar que a gof é uma função ainda mais de A para C, eu preciso ter o quê? Sobre os domínios e codomínios dessas? Eu posso inferir 3 coisas a partir disso. Quais são? O domínio de quem? De F é igual a. O codomínio de G é igual C. E o que mais posso inferir aqui? O domínio da F é igual ao codomínio da G, ok? E, não? Sim, obrigado. Eu escrevi fogo antes, mas mudei. O codomínio da F é igual ao domínio da G, ok? E aqui, como é? É igual a instância. Não. Tá, ok. Não quero opressar ninguém, ok? Vai ser igual. A gente está trabalhando com a ideia de igualdade aqui, certo? Então, essa coisa aqui vai retornar... Tá bom? Aceito? Ok. Essa coisa aqui vai retornar a ideia 1 inteiro, vai ser 0, 1, e depois esse inteiro vai passar por ele vai continuar 1 inteiro. Então aqui, o que eu tenho é que eu estou pegando coisas do tipo A, qualquer coisa que é o A, essa função aqui, a primeira característica, vai retornar 1 inteiro, e essa função é de inteiros para inteiros. Então, a composição, que é a outra característica, que aqui, a outra característica, vai ser a composição dessas duas. Faz sentido? Ok. Isaac? Falando um pouco sobre especificação e implementação. Dos coprodutos? Não. Ok. É porque a dúvida faz tempo. Tipo, em o 0 e 1 era no codomínio do... E aí a gente viu que tipo, é uma escolha arbitrária que... Okay. Sim, então aqui, realmente, aqui temos várias... queremos uma maneira de falar de funções aqui. Nenhuma dessas é satisfatória porque está fazendo umas escolhas meio arbitrárias. Todas funcionam, certo? E por isso estou falando que aqui existe bastante abuso. Mas a ideia é entender que quando eu falo que eu tenho realmente uma função aqui que vai separar isso e para conseguir isso eu precisaria ter pelo menos um objeto no meu mundo que possui 2 caras e posso usar os booleanos e também não sou obrigado a usar os booleanos. Poderia usar qualquer objeto 2 que tem esses 2 caras e falar que, ok, a partir desse vou conseguir definir a característica. Mas a ideia seria, por enquanto, pelo menos evitar falar isso para não bugar entre alguém que vai 001 ou concordar numa coisa dessas. Concordar que uma coisa é o dentro, você pode usar aqui, sei lá, como coisinha aqui,
até esse símbolo, certo? Aí não importa, a ideia seria usar se você usar esses dois símbolos, é meio óbvio qual você escolher, você não vai confundir ninguém. Mas você talvez vai acabar escrevendo coisas de característica do C num certo azinho é igual isso e alguém vai ficar, o que é? Isso parece sintaxeiro daqui. Mas não exatamente sintaxeiro porque estou tratando essa coisa como apenas um simbolozinho. Mas assim, especificação de característica faz sentido procurar achar uma e a gente vai achar essa vendo quais leis queremos. Seria uma em tal forma que por exemplo, se você aplicar a característica num xinho que pertence na interseção, ela precisa dar o mesmo valor se você aplicar apenas, se você tem essa coisinha aqui, C subconjunto de A, e você tem D subconjunto de A, então você tem o A está aqui, e você tem C, você tem D, por exemplo, você queria exigir de uma característica o que é? Que se você perguntar, pegar a função desse xinho que está aqui, e pegar a característica de C no xinho, ela precisa concordar com a característica de, ajuda aqui, do D, do xinho, e precisa concordar também com quem? Com a característica da interseção. Sim. Como não é uma coisa assim tão critical, para nós essa ideia de característica, não vamos preocupar achar uma legal especificação para trabalhar com isso. Mas faz sentido a tua cobrança. É sobre a mesma coisa? É que a minha dúvida era essa. Ah, ok, certo. Mas, Ok. tipo, quando a gente tava tentando achar se existia aquele sistema para funções eram determinadas, impossível, mas a gente, essa hora, eu tenho um cara aqui que eu mostro para você que ele funciona. E aí a gente calculava e tinha que chegar naquela igualdade. Isso é uma espécie de corretude da coisa. Por exemplo, a minha função é correta a partir dessa especificação e aquele sistema é a especificação. Está falando se eu consigo ver isso como uma especificação? Isso, o sistema ser a especificação. Sim, cada função que implementa, que satisfaz isso, você pode falar que é uma implementação dessa especificação. Realmente não é muito usado esses termos para esse caso. É mais falar tipo resolução do sistema, uma coisa assim. Mas o porquê não seria errado você falar isso. Tem uma especificação, procura uma coisa que satisfaz isso. Então, se por acaso tem, a minha especificação preciso satisfazer essas equações. Essa é uma especificação, sim. É qualquer função que satisfaz essa, você tem o direito de chamar de uma implementação mesmo. Seria uma terminologia correta. E nesse caso, você pode falar de corretude, sim, só que nesse caso você considera corretas as funções que satisfazem isso. Eu quero demonstrar que a minha função é correta, significa o quê? Mostrar que realmente implementa essa especificação, se você visualizar assim. Seria um uso realmente correto, não muito usual para o caso das funções recursivas, mas mesmo assim faz sentido usar. Sim, Tias. Quando eu estava fazendo alguns exercícios de programação um pouco mais novo, era comum eu usar o que a gente está chamando agora de função característica, sem saber que era uma função característica. Por isso a gente está aqui. Sim, Toda vez que eu fazia isso, eu me sentia mal porque parecia que tinha alguma coisa sendo feita na gambiarra. Eu estava correto nisso? Sim, a gambiarra, por quê? Porque a gente está abusando aqui os inteiros, ou um menos, para falar, em vez de cair no nível mais abstrato e perto do que eu quero apenas booleanos. Então, nesse caso, estou abusando o fato que o 1 menos comporta de uma maneira parecida com o not que eu quero, estou visualizando o 0 e o 1 como se fossem booleanos e tudo mais. É gambiarra, porque estou abusando um tipo. Agora, na tua defesa, é a mesma exatamente gambiarra que acontece na C, que nem tem booleanos. Porque está falando para ti o quê? Que nem caracteres. Sei lá, o A é o quê para C, o caráter A? É um inteirozinho. Você pode somar o A e o B. Somar, não concatenar, certo? Você pode somar esses dois caracteres. E você vai achar o quê? É um inteiro.
talvez ele representava também como caractere, você vai ver esse caractere, ou talvez não, você vai ver um inteiro. Então, no mundo, talvez, da programação que você estava trabalhando, você poderia falar gambiarra sim, mas olha o mundo, é gambiarrado todo, certo? Então faz sentido. O problema seria se você introduzir essa gambiarra num mundo onde consegue trabalhar sem essas gambiarras. Se já a tua linguagem não tem booleano, se trata o 0 e 1, ou na verdade qualquer positivo, talvez como true, ou 0 como falso, sei lá o que, necessariamente você vai trabalhar com isso. Ou você vai definir um novo tipo e trabalhar com esse tipo. Mas é uma questão um pouquinho mais funda. Tem prejuízo computacionalmente falando? Não, pode ser até o contrário. Pode ser que a gambiarra que você está fazendo aqui acaba sendo mais eficaz, especialmente a maneira que você vai acabar implementando os booleanos ou tua linguagem se tem booleanos, pode acabar sendo uma implementação que seria mais rápido aproveitar os inteiros, porque, sei lá, os inteiros, os intzinhos, são coisas nativas para a tua máquina, e talvez os binários não são. E quando você talvez pensa em bit 0 e 1, tua máquina é incapaz de ver um bit mesmo. Para ver um bit, tua máquina vai precisar realmente ler um byte inteiro, certo? Então, talvez você está pensando que está fazendo uma coisa muito mais legal, trabalhando com bits, só que, na verdade, para ler um bit, você vai ocupar esse espaço inteiro. Aí você acaba fazendo umas gambiarras no sentido de, vou pegar o byte, eu vou considerar que tem 8 booleanos nele, sei lá, 8 bits nele, aí eu vou ver cada um, em vez de trabalhar com 8 booleanos como uma pessoa normal. Pode acabar sendo muito mais eficaz, realmente, se você se importa com cada, assim, gota de eficiência que você pode ganhar, e faz sentido em certos casos, mas cuidado, não faz sentido em todos, certo? Porque você vai acabar com um caractere, você vai ver isso e vai falar, isso são 8 booleanos. É muito estranho ver isso e falar, são 8 booleanos. Na verdade, se você mudar a máquina, onde o byte não vai ter outro tamanho, não vai ser 8 booleanos. Você nem vai saber quantos booleanos são escondidos aqui. Essas quebras, na verdade, são de implementação e especificação, que é ruim quebrar essas fronteiras. Terminamos aqui, temos um clicker bem rápido, se a gente conseguir. Ok, isso também é meta-pergunta, e é sobre, novamente, as provas, mas não a mesma pergunta da outra vez. É porque estamos perto tanto da segunda prova de CFR1 e de álgebra. Então, o CFR é o seguinte, eu quero, e aqui é as duas provas em paralelo, separadas. Primeiro o CFR1, separadas primeiro o IEA e DE não no mesmo dia, porque essas três supostamente são no mesmo dia, certo? Não tem uma opção de qualquer dia menos sexta? Eu aceito. É estranho, eu acho que sexta é o melhor dia de prova, porque... Mas essa sexta. Essa sexta. Hoje é quarta, né? O que tem essa sexta mesmo? Ok, tá, bora lá. Então, entendemos, esperamos, quais são as três opções. Vamos votar. Isaac, Matheus, Álvaro, Pedro, Tomás, Guilherme, Anderson, Davi, Carlos, Ian, Caio, Frank, Juliana, Gustavo, Manuel, Maria, Gustavo, João, Danilo, Pedro, Anderson, tá bom? 18 só? Sim, ok.
Bem misturadas, eu não estava esperando isso. 6, 3, 2, 7. Então, então, segundo, a conclusão é que a maioria prefere no mesmo dia. É 7 contra 11. Okay? Isso eu não estava esperando. Mas, enfim, tá. Vou avisar, obviamente, no momento certo e até sexta.